O PIP, Programa de Incentivo à Pesquisa da LIBS, foi inaugurado em 2019 para incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, gente, muito boa noite. Nesse momento em que os olhos do mundo estão voltados para os cientistas, a LIBS acredita que mais do que nunca é importante promover o reconhecimento da ciência, aproximar o público da história de grandes cientistas brasileiras. A gente deseja que esta ação influencie a geração de jovens cientistas e divulgue a ciência no Brasil. Este projeto foi idealizado pelo time de relacionamento científico da LIBS Farmacêutica, que é uma empresa 100% nacional. Eu sou a Rita Lizauskas, jornalista. Nessa live de hoje, sobre a trajetória das mulheres na ciência, eu tenho o prazer de conversar com 3 cientistas incríveis. Com a gente, a doutora Margarete Dalcomo, que é pneumologista, pesquisadora clínica da Fiocruz. Ela é fundadora e coordenadora do ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Fiocruz, que é o Centro Nacional de Referência do SUS para tuberculose e outras pneumopatias. Também é membro do Comitê Assessor em Tuberculose do Ministério da Saúde. Além disso, é reconhecida mundialmente como uma das pesquisadoras mais influentes no combate à Covid-19. Com a gente também a doutora Vânia Hungria, que é médica hematologista da Clínica São Germano, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e cofundadora da International Myeloma Foundation Latin America. Também é cofundadora do Grupo Brasileiro de Mieloma. Na edição de agosto de 2020, a conceituada The Lancet Hematology publicou uma página sobre o perfil da professora doutora Vânia Hungria. Além disso, ela foi destaque na edição de abril, na revista ASH Clinical News, com matéria sobre sua trajetória profissional e pessoal. Completando esse time, a doutora Luísa Villa, que é professora e pesquisadora do ICESP, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é chefe do Laboratório de Inovação em Câncer do Centro de Investigação Translacional em Oncologia do ICESP. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2010, a doutora Luísa Villa recebeu o prêmio Scopus Brasil, oferecido pela Elsevier, pela sua contribuição científica. Em 2018, recebeu menção honrosa no prêmio Peter Murani e recebeu o prêmio de Biologia da World Academy of Science. Em novembro de 2020, foi classificada na 25ª posição de pesquisadora da USP mais influente da ciência mundial, com base de dados Scopus e da revista PLOS Biology. Ufa! Né? Que currículos! Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las essa noite para uma conversa que a gente espera que incentive as meninas que serão as cientistas do futuro. Você que está assistindo com a gente essa live, eu convido para que mande suas perguntas para participar com a gente dessa conversa. A ideia é que seja um bate-papo. A gente já estava aqui, inclusive, antes da live, conversando bastante. Bom, nesse primeiro bloco, né, um bloco que a gente vai separar aqui mentalmente, né, mais ou menos na metade. A gente vai conversar sobre como é a carreira de uma cientista no Brasil. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi a trajetória de vocês, se imaginavam cientistas desde o começo, desde novinhas ou não. Vamos começar com a doutora Margarete. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Rita. Realmente estou muito honrada de estar aqui com essas que são verdadeiras cientistas, né? Eu não me considero cientista, sabe, Rita? Eu me considero uma tratadora de pessoas, né? E uma pesquisadora clínica, né? Então, eu estou sempre lidando com gente o tempo todo, né? E agora, enfim, alguém acreditou que eu fosse uma boa comunicadora da ciência, né? Então, eu acabei acreditando nisso, né?
Então, todo dia alguém me liga dizendo, não, mas é preciso que você esclareça. Então, tá bem. Então, a gente vai dissecando como nós dissecamos uma informação, uma metodologia, um modelo, né, que é mais ou menos o que a gente faz. Então, assim, eu tenho há pouco a gente comentava, Rita, eu não tenho uma trajetória muito parecida com os dos meus amigos e colegas, né? É muito frequente na área médica que nós sigamos assim quase que uma vocação herdada, né? A minha família é uma família sem nenhuma tradição médica, zero, não tem médicos na minha família. Eu só tenho 2 primos distantes assim que são médicos. Minha família é uma família de juristas. Meu pai, meu avô, minha irmã, minhas tias, todo mundo é advogado, juiz, promotor. Então, eu fui criada nesse meio. E eu sou de uma família de imigrantes, né? Meus 4 avós são italianos, enfim. Então, aquela família, e de uma família italiana sem filhos homens, né? Então, eu não tive muita colher de chá nenhuma, Rita. Eu fui criada com o maior rigor. Meu pai não dava uma colher de chá para a gente, né? Eu era a primeira aluna da classe. Eu chegava com aquele boletim todo bonitão, né? Meu pai dizia: é isso mesmo, querida, tem saúde, bons dentes, come bem, mora bem, faz mais do que obrigação. Então, assim, eu não tinha moleza, Rita, não tinha moleza. E eu digo isso porque os jovens que estão nos ouvindo precisam saber valorizar isso. Eu tenho a maior gratidão aos meus pais justamente por não ter me dado moleza. Né? A gente não tinha luxo, nós não éramos uma família rica, mas também não éramos pobres, éramos classe média. Né? Então, assim, não tinha muita moleza e nem tinha muito consumo. Cada uma tinha a sua sandalinha franciscana, o seu sapatinho de festa, uma boneca, e o resto era livros, quebra-cabeça, etc. E eu sempre fui muito boa aluna, né? Hoje em dia chama-se de nerd, né? Era aquela nerd completa, né? Completa, total nerd. E eu, desde pequenininha, eu dizia que eu ia ser diplomata. E os meus pais achavam aquilo ótimo. Então, eles me puseram na Aliança Francesa quando eu era muito nova, com 12 anos, 13, cultura inglesa. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu falava inglês, falava francês, falava espanhol, estava preparada para ser diplomata. Hoje eu tenho muitos clientes diplomatas, tenho amigos, e é muito gostoso, né, quando eles dizem que bom que você não está disputando um posto com a gente, né? Você só está cuidando da gente. Isso é muito bom, né? Doutora Luísa, como é que... Desculpa, doutora Margarete, achei que a senhora tinha e aí um dia eu cheguei para meus pais, quando eu tinha 17 anos, era aquele momento super difícil do Brasil, né? Governo militar, né? A gente tinha amigos, eu era muito engajada também, né? Era boa aluna, assim, fazia curso clássico, né? Porque na minha época era curso clássico e científico, né? Aí no segundo clássico, terminando o segundo clássico, já no ano de fazer o cursinho, eu cheguei para meus pais e falei, olha, eu não quero mais isso, eu quero ser médica. E eu sempre fui muito jeitosa, de cuidar, eu sempre gostei muito dos velhos, eu gostava de ficar com meus avós, então, assim, tinha um jeito de cuidar de gente. E aí, meus pais ficaram perplexos, né? Mas minha filha, você nunca teve uma aula de química, de física? Aí eu falei, eu já resolvi tudo. Eu vou dar aula de português, de inglês, de história, de geografia para meus colegas e eles vão me ensinar física e química. Deu certo, eu passei em 23º lugar no vestibular, nunca me arrependi, sou muito feliz com tudo que faço, Rita. Gosto muito de tudo, adoro literatura, né? Todos vocês sabem, não escrevo, enfim, mas assim, é isso. Então, resumidamente, é isso. Então, assim, resumindo, eu sou super grata a meus pais por não ter dado colher de chá, não ter tido muita permissividade, ter sido super exigentes comigo, vale a pena, gente. E ao longo da vida, a Luísa deve saber disso, Vânia também, a gente ir encontrando uns nerds assim que nem a gente ao longo da vida é uma delícia, muito bom. Eu quero contar um spoiler aqui para quem está assistindo, que um pouquinho antes da gente começar a live, eu tinha super curiosidade nessa estante da doutora Margarete, e ela mostrou que tem estante naquela parede e na parede de trás. Ali atrás, vou contar, é literatura, e os livros médicos estão virados de frente para ela, pronto, contei. Doutora Luísa, queria trazer a senhora para essa conversa, queria saber da pequena Luísa Vila, o que ela sonhava ser no futuro? Ela já pensava em ser cientista? Era permitido para as meninas da sua geração sonharem com a ciência? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rita, muito obrigada. Antes de mais nada, que grande prazer e honra estar ao lado da professora Margarete Dal Como e da doutora Vânia Hungria.
grande, enorme satisfação. Obrigada, Libs, por essa oportunidade. Desde pequena, eu tinha bastante curiosidade, particularmente com as coisas relativas à natureza. Os animais, os insetos, flores, folhas, eu brincava de fazer coleções de qualquer coisa. Uma vez eu me lembro de ter trazido de uma viagem a Montevidéu algas e colocado dentro da mala sem avisar minha mãe. Vocês imaginem que dias depois o que cheiravam essas algas, mas porque eu queria eventualmente entender e extrair compostos. Então, desde muito pequena, eu senti o chamado da vocação. E tive uma oportunidade fenomenal já no início da faculdade de biologia, porque eu queria fazer, era biologia, por causa da natureza, etc., e uma oportunidade fenomenal que abriu meu caminho como pesquisadora de uma iniciação científica, na época conhecido Laboratório de Genética de Micro-Organismos, no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. E ali eu segui minha carreira com muita paixão, com muita vontade de descobrir coisas, de aprender cada vez mais sobre a natureza. E depois me apaixonei pelos micro-organismos. Aí tudo que era grande na natureza, eu fui passar a olhar pelo microscópio ou por outros métodos que permitem que trabalhemos com micróbios. Ótimo. Então, uma menina da sua geração era permitido sonhar com a ciência. A sua família deixava esse sonho ser possível. Também vim de uma família, eu, na verdade, sou nascida na Itália, mas vim muito pequena, minha irmã e eu, com os pais, e também o mesmo rigor que eu assino embaixo, apoio totalmente o que disse a Margarete, porque, na verdade, esse rigor, essa clareza, na verdade, muito mais com rigor, porque não nos feriam com isso, mas nos diziam, você tem que fazer a tua parte, você tem que crescer no que você quer fazer. Se você almeja isso, vá em frente, poderá ser muito duro, mas apoio eu sempre tive, não é? E mesmo com pais que viveram a Segunda Guerra Mundial e que não tinham, eventualmente, a instrução que eu tive toda a possibilidade de ter, minha irmã e eu. Ótimo. E, doutora Vânia, boa noite. Como é que foi com a senhora? A ciência estava ali nos seus sonhos de menina? Você já imaginava fazer o que você faz hoje, chegar onde você chegou? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rita. Primeiro, eu tenho que agradecer muito a Libs a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ali no backstage já foi um aquecimento bárbaro, e é impressionante o que a gente já conversou ali nos bastidores, e agora, olha, professora Margarete tá com você aqui hoje, assim, você é comunicadora, sim, porque a gente assiste você direto, sim. Você todos os dias, quase. Invado a casa, né? Todos os dias, você lá naqueles painéis da Globo News é a mais assim, parece que está há anos ali fazendo assim, um espetáculo. Olha, está com você hoje aqui uma professora, investigadora, pesquisadora, com todo o seu currículo, e agora nessa pandemia fazendo uma diferença tremenda, não só para nós brasileiros, mas para o mundo todo. É um prazer enorme, é um prazer enorme. E aí, escutar a sua história inicial também é muito legal. Eu estou me sentindo muito honrada. A professora Luísa, então, imagina, referência há tantos anos. Luísa nossa, o que ela trouxe de contribuição para a pesquisa, sabe? O câncer, o HPV, e não só isso, claro, mas, professora Luísa, desculpa, quando a gente pensa em você, a gente pensa no HPV. Tá certo? Que bom, que bom. Pensar como controlar o HPV, que bom. Olha, com o maior respeito do mundo, entendeu? Porque tantas histórias, então eu falo assim, vem esse monte de história, né? Então, e a hora que vocês iniciaram falando da infância, as histórias são muita coisa muito parecida, né? Agora você de uma curiosidade absurda, desde criança lá já querendo olhar tudo aquilo, é incrível. Eu tenho um perfil muito parecido da professora Margarete, que sempre gostei de ficar cuidando. As crianças se machucavam, era eu que ia lá cuidar, não tinha idade para cuidar de criança
criança machucada, estava eu lá achando que eu podia fazer curativo, que eu podia cuidar, que eu podia fazer absolutamente tudo. Então, a minha infância, na verdade, Rita, eu era assim, muito moleque mesmo. Eu sou nascida no interior, eu sou de Itapetininga, que é uma cidade pequena, hoje um pouco maior, mas uma cidade pequena, e aquela vida de interior, com muitas amigas que tenho até hoje, com uma família e muito moleque. Então, dentro desse lado que a gente tinha de ser muito moleque, eu me achava no direito de cuidar das fraturas e de todos os problemas da família. Mas, além disso, na minha trajetória, que tem a ver com uma pergunta que você colocou, eu queria ser médica desde pequena. Cientista não era uma coisa que eu imaginava, mas eu queria ser médica, eu queria cuidar das pessoas. A minha formação é absolutamente assistencial. Mas, como eu sempre fui muito esportista, sempre gostei muito de esporte, então eu tinha essa dúvida. Mas eu falava para os meus professores que eu queria fazer medicina. E eu lembro muito bem de uma professora que virou para mim e falou assim: medicina não é coisa para mulher. Sério que você ouviu isso? Uma mulher te falando isso? Inclusive era a esposa de um médico. Medicina não é coisa para mulher. Medicina é muito complicado. Não é coisa para mulher. Você não vai ter tempo para outras coisas. Aquilo me marcou muito. Então, quando eu terminei o colegial, eu fui fazer o quê? Educação física, porque eu gostava de esporte. E aí eu sou da primeira turma da USP, quando a USP mudou do ginásio Ibirapuera para a cidade universitária, cheguei, a primeira aula, aprender natação dentro da sala de aula. Aí, em um mês, eu identifiquei que, na verdade, eu gostava de esporte, eu gostava de praticar esporte, e não de ser uma professora de educação física. Essa questão da educação física mudou muito no dia de hoje, você nem fala mais em educação física, na verdade, são especialistas em esporte e tal, mas naquela época era isso. Em um mês, eu tomei a decisão, vou fazer vestibular para medicina. Então, eu quero dizer para você que eu, como mulher, como menina, foi dito isso para mim, medicina não é coisa para mulher, mas eu, como sempre, fui muito teimosa, e até hoje, eu até titubeei, mas não desisti e saí da educação física e fui fazer medicina. Então, eu tive essa dificuldade como mulher na minha formação, entendeu? E fui em frente, mas não pensava em ciência, pensava sempre em cuidar das pessoas, era essa a vida da assistência. Por isso que é importante, né, a gente ter um discurso propositivo, né? Hoje vocês são 3 exemplos de que sim, a medicina é para mulher, sim, a ciência é para mulher. Então, eu queria fazer a segunda pergunta, começando pela doutora Margarete, como que é ser cientista, como é ser pesquisadora no Brasil? Eu sei que é difícil, mas eu queria que vocês fossem um pouquinho além, mostrassem quais são as dores e as delícias de pesquisar aqui no nosso país. É dureza mesmo, Rita, porque quando nós recebemos aqui os nossos colegas que vêm de outros países, né, sobretudo os americanos, né, eles ficam muito impressionados como a gente trabalha aqui, né, o número de horas que nós trabalhamos por dia, né? Quando eu falo que eu chego em casa às 9 da noite, eles falam, you must be kidding, né? I'm not kidding. Eu estou dizendo a verdade, né? Porque todo mundo lá vai embora para casa às 5 da tarde, não é isso? Ajuda a fazer comida e tal. É outra vida, é outra coisa, tem equipes enormes. Aqui a gente faz tudo, tudo, né? Eu estou fazendo essa pesquisa agora da vacina BCG para a Covid-19, e quando começou, o invoice demorou muito a chegar aqui, e a gente precisava começar o arrolamento. O que eu fiz? Eu fui na loja da Samsung, precisava comprar tudo para as telefonistas trabalharem, né? Eu falei, eu vou comprar os tablets todos, né? Enfim, aí quando você conta isso, eu contei para os australianos, eles falaram de novo, e o must be kidding? Eu falei, não, eu comprei tudo, paguei tudo, porque senão como elas iam começar a trabalhar? Então, assim, no Brasil é assim, você faz tudo, né? Você faz tudo, você aprende a usar o headcap para botar os dados, você substitui, porque todo mundo pegou Covid, né, durante esse período agora, né? Então, todas as telefonistas, todo mundo ficou doente, não sei o quê.
e você vai... Então, assim, fazer pesquisa no Brasil, gente, não é mole, não é fácil, e eu tenho muita admiração por quem faz pesquisa clínica, porque a gente tem que atender, porque a gente tem que responder aos mecanismos regulatórios, e eu consegui, assim, de maneira muito aplicada, modestamente falando, né, formar um serviço que hoje está credenciado, né? Então, o serviço de ambulatório, a gente está no processo de acreditação, inclusive, pela ONA, né? Não, pela Joint Commission, nós estamos passando pelo processo agora de acreditação no meu ambulatório, e a gente começou do nada, né? E hoje eu posso fazer ensaio clínico, né? Eu comprei, a gente vai juntando os nossos dinheirinhos, né, Luísa? Aí um dia sobra de um projeto, você compra. Agora acabei de comprar um freezer a -80, estou toda feliz, né? E encomendei uma nova centrífuga refrigerada para poder separar o soro dos pacientes, guardar DNA, né? Enfim, então assim, é isso, gente. Então assim, a gente fica tão contente quando conseguiu comprar um freezer a -80. Eu parecia aquela menina que ganhei a minha primeira boneca, sabe, quando eu era pequena, né? Eu ganhei aquela boneca, né? Me lembro que chamava Bianca, botei esse nome de Bianca na minha boneca, né? Aliás, Luísa, a minha outra, a gente estava falando da Marie Curie há pouco, né? A minha outra ídola é a Rita Montalcini Levin, entendeu? A minha também. Eu tenho a biografia dela aqui em casa, e a doutora Rita é assim, um dia eu falei isso numa entrevista, ninguém sabia quem era, né? Eu fiquei arrasada, fiquei desolada, falei, gente, eu vou explicar para vocês quem é essa italiana danada, judia, né, enfim, que vem de uma trajetória dura, um prêmio Nobel de medicina, enfim, uma coisa espetacular. Então, assim, mas ela também deve ter ralado muito para chegar onde chegou, né, Rita? Mas aqui a gente trabalha muito, Rita, não é fácil, então eu tenho muita admiração pelas colegas que a vida inteira se dedicaram a fazer pesquisa, né, e pesquisa seja básica, seja clínica, todas essas mulheres, e tenho muita admiração por aquelas que conseguiram, além disso, constituir uma família, enfim, e ter esse... Porque nós temos 3 turnos, né, Rita? Vamos combinar que quando a gente chega em casa de noite, às 9 horas, tem que ver o que tem para jantar, né? Então, assim, e é isso, essa é a nossa vida, né? Não adianta você fazer pesquisa, fazer uma live com a Austrália, com seus colegas congêneres, dar uma entrevista para o Washington Post, né? Porque é isso que esse ano todo foi assim, né? Mas você chega em casa, aí o marido pergunta assim, ué, e a gente vai comer o quê? Entendeu? Ai, é muito duro, né? Não precisava ser assim, né? Eu queria saber da doutora Luísa se ela compartilha desse sentimento de dificuldade na pesquisa. É só fazer um disclaimer para quem está assistindo, é que a gente conversou muito antes da live e eu perguntei para ela sobre o filme da Marie Curie, que saiu na Netflix agora, mas eu vou guardar essa pergunta, porque daqui a pouco eu volto para a gente conversar valendo, né? Porque senão toda aquela conversa que a gente teve sobre Marie Curie, quem está acompanhando a live não vai poder acompanhar. Então, eu vou guardar essa questão da Marie Curie para a gente falar daqui a pouco, mas queria saber da doutora Luísa, foi difícil? Tem sido difícil sua trajetória de pesquisa também, doutora Luísa? Sem dúvida, Rita, eu concordo, muito bem colocado pela Margarete, mas, ao mesmo tempo, quando e nas oportunidades que tive de estar no exterior e de visitar diferentes laboratórios e fazer pesquisa no exterior, eu percebo que, muitas vezes, por causa dessas dificuldades que nós passamos, eu estou vendo um eco, mas não sei se sou eu, vamos lá. Não, ok. É microfone aberto, tem que fechar. Eu não tenho mais nada aberto, vamos ver. Então, eu percebo que nós somos mais preparados, muitas vezes, que os pesquisadores, não só mulheres, mas também homens no exterior, porque a gente tem que se virar. Porque nós temos que fazer muitas coisas. E, às vezes, observei em laboratórios assim, extremamente bem desenvolvidos no exterior, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa também, que se falta alguma coisa, talvez não seja possível fazer o experimento. Eu, que sou uma pesquisadora, essencialmente de pesquisa fundamental, pesquisadora e docente, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Nós nos viramos. Nós vamos conseguir fazer alguma alteração, alguma modificação de protocolo. Eu acredito que essa dificuldade acrescenta um nível de criatividade, de uma maneira geral,
ao pesquisador brasileiro, e talvez não apenas ao pesquisador, ao médico brasileiro, aos profissionais do Brasil, porque eles requerem a toda hora estar se reinventando em algumas coisas, o que nem sempre é ideal em ciência, com todo o rigor, com todo o critério que nós temos que seguir no trabalho que a gente está fazendo, mas isso nos dá, eu diria que uma vantagem maior. Mas só acrescentando, eu acho que eu tive uma vantagem em relação a não sentir, talvez, tanta dificuldade em fazer o que eu fiz e poder ter avançado bastante na carreira, foi porque eu participei, eu estive em 2 laboratórios dirigidos por 2 homens que sempre acreditavam, 2 pesquisadores, 2 pessoas muito significativas na área da ciência e da medicina, que sempre acreditaram no trabalho da mulher. E sempre disseram isso na equipe, não só a mulher, mas a mulher é organizada, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, é multitarefa, etc. Eu acho que isso, então, no meu ponto de vista, acaba sendo uma certa, trazendo alguma vantagem, e não apenas carga emocional, carga de horário de trabalho, que sim existe, mas aí se compensa um pouco com o savoir-faire da mulher, com a questão da paixão pelo que a gente faz. Eu acho que, pelo menos, a minha carreira não foi muito dificultada nesses aspectos. Como é que a senhora vê isso, doutora Vânia? Como é que a senhora encara essa dificuldade ou não de pesquisar no Brasil? Bom, eu estou encantada aqui hoje, porque quando me convidaram para estar aqui, eu estava nervosa de estar com a professora Luísa e a professora Margarete, que eu achava que elas tinham tudo resolvido na vida delas, entendeu? Assim, como é que eu vou contar para ela quando eu consegui meu primeiro freezer a -80, eu fiz uma comemoração, entendeu? Então, é incrível, gente. Não, Rita, eu acho que o pesquisador no Brasil tem muita dificuldade de uma forma geral mesmo, eu acho. E aí, a escutar essas dificuldades, eu não sabia, eu achei que elas eram de outro planeta, que elas não tiveram dificuldade, que foi só eu. Engano. Se sentiu acolhida, né? Abraçada. Bem-vinda ao clube, Vânia. Bem-vinda ao clube do quebra-galho, do faz tudo. Eu falei, como é que eu vou explicar para elas toda a minha criatividade no meu percurso de pesquisadora? Então, eu estou assim, super agradecida, porque, nossa, professora Margarete, o meu primeiro freezer assim, -80 foi uma coisa assim. Sabe, um aspecto, me permitam dizer, que é muito interessante dessa nossa trajetória, é a questão de colaborar com as pessoas. Eu acho que isso acrescenta camadas de convivência e de parceria absolutamente incríveis, dentro e fora do país, quando a gente tem a oportunidade de fazê-lo. Mas essa questão de um ajudar o outro, meu freezer quebrou, tenho um espaçozinho para guardar as amostras, o que mais, eu posso usar uma máquina de PCR no seu laboratório ou algum outro equipamento, isso acrescenta, eu acho que, de uma maneira geral, na ciência brasileira, um caráter humano muito mais desenvolvido que em tantos outros países onde tive a oportunidade de trabalhar. Acho que esse é um depoimento super sincero, Luísa, e muito bom mesmo, sabe? Porque é isso, né? Quer dizer, da mesma maneira como a nossa primeira centrífugazinha não refrigerada, nossa, eu comemorei, Vânia, parecia até, nem sei o quê, aquele quebra-cabeça de 1000 peças, sabe? Que você ganha quando faz 15 anos ou 10 anos, ou então o seu primeiro batom, né? Mais ou menos assim, entendeu? Aí depois, quando você compra a refrigerada, e agora eu estou comprando uma nova capela de fluxo para dar para o nosso laboratório, enfim, cada coisa dessa vira como se fosse assim, um brinquedo, né? E dá uma alegria, né? Porque você sabe que você está comprando aquilo, diferente dos pesquisadores de lá de fora, gente, que tem muito conforto, muito, sabe? E a gente está ali
pedindo favor, né, Luísa, para guardar naquele tanque de nitrogênio, né, uma prateleirinha para guardar. É isso que eu estou fazendo agora para poder guardar os DNAs, os sangues que eu vou ter que fazer agora dos pacientes desse protocolo de pesquisa. Então, assim, mas é muito bom, eu não estou falando isso reclamando, não, gente. A gente se vira. Mas a gente tem que ter muita criação. Tem diferença, então, de fazer pesquisa em centros públicos e centros privados? As dificuldades são diferentes? Muito diferente. Posso comentar? Acho que sim. Pode. Fala aí, Vânia. Na verdade, tem uma grande diferença que eu acho que é importante também, Rita, que eu, por exemplo, eu não trabalho com pesquisa básica, eu trabalho só com pesquisa clínica, né? Então, no começo da minha formação, assim que terminei a residência, eu me envolvi muito com uma determinada doença na área de ganopatia escleroderma múltipla. E já naquela época, eu tentei várias propostas de trabalho naquela época. Eu concordo que eu era muito jovem, tinha um currículo ainda muito começando e tal. Eu tive muita dificuldade de ter financiamento para os meus projetos na época, por vários motivos. Acho que um deles, porque também era muito jovem e tal, só que fazer pesquisa clínica em câncer nunca foi uma coisa tão fácil no Brasil, as coisas melhoraram muito recentemente. Então, eu vou tentar ser rápida para não tomar tempo demais, mas olha, desde o final da década de 80, eu tentei projetos, eu não conseguia um financiamento local. E depois disso, fui buscando a pesquisa clínica, com apoio da indústria farmacêutica, estudo multicêntrico internacional, e consegui me incluir nisso em 1998. E naquela época, que foi uma época, a professora Luísa pode comentar melhor do que eu, isso também, a gente tinha muita dificuldade com o CEP, com o CONEP, o Brasil era muito travado nisso tudo, né? Então, foi muito difícil, no final da década de 90 e no começo desse século, iniciar tudo isso. E aí, o que acontecia? Na verdade, dentro de um local público, você tinha dificuldade? Tinha. Uma instituição muito grande, você tem um entrave muito grande de contratos, de muita coisa. Mas, do ponto de vista de orçamento, ele acabava sendo um orçamento que, na maioria das vezes, cabia na instituição pública, né? E eu te conto, porque isso faz parte da minha história. E dentro do hospital público, a gente desenvolveu um centro de pesquisa, teve muita pesquisa clínica, multicêntrica, tal, só que chegou em um determinado momento, travou totalmente a instituição pública. E eu fiquei desesperada, porque eu tinha conseguido trazer muitos estudos clínicos para o Brasil, investigacionais, drogas investigacionais para pacientes com mieloma múltiplo, e eu era muito feliz porque eu conseguia aprender, ensinar e ainda oferecer tratamento para os pacientes que não tinham acesso ao tratamento, porque o tratamento de câncer no Brasil é um buraco. O sistema privado é uma coisa, o sistema público é outra. E na minha área de mieloma múltiplo, a diferença é brutal. E eu, num determinado momento, tive que mudar de estratégia. Eu tive que fechar esse centro e abrir um centro privado por conta de agilidade, de um monte de facilidade. Então, hoje, eu tenho um centro de pesquisa no privado, então eu tenho a experiência no público, e hoje eu tenho a experiência do privado, mas um privado que é o seguinte: eu tenho a facilidade dos entraves, todas as burocracias, mas é um centro de pesquisa onde eu atendo pacientes do privado, pacientes do SUS, entendeu? Então, hoje, em uma múltiplo, eu tenho vários estudos clínicos e o Brasil hoje é muito respeitado. Era impossível você falar há 20 anos atrás em trazer uma molécula nova, uma imunoterapia nova, um tratamento. Hoje, o Brasil é super respeitado e as pessoas buscam isso. A minha experiência nessa área
E te falo que tem muitas drogas que não foram nem aprovadas ainda, que a gente tem estudo clínico aqui. A gente tem é muito diferente, porque como o foco, o meu foco é muito... Eu tenho uma equipe só de mulher, quero te contar que eu só tenho mulher. Muito poderosa. E não foi que eu escolhi sua mulher, aqui foi as mais criativas, que se doam mais, enfim. E hoje é muito interessante, porque eu não acreditava nisso, sabe, Rita? Eu achava que minha vida só podia acontecer como pesquisadora na vida acadêmica. Eu imaginava que eu poderia ter essa parceria no privado. Eu tenho muito mais estudos clínicos do que eu tinha antes, e eu fico muito feliz, porque você tem tudo para todos. Você tem opções para o paciente privado, para o paciente que tem muito mais acesso ao tratamento, e tem muitos pacientes SUS tratando no meu centro de pesquisa. Então, eu fico muito feliz de eu poder ser tratamento, de eu aprender, de ensinar e tal. Então, sim, na minha opinião, tem uma diferença muito grande, e eu tive que fazer esta opção de sair do público e do privado para eu conseguir fazer essas coisas. E desculpa de eu prolongar nessa história, mas eu quero falar uma coisa. Hoje, esse mês, a gente tem um estudo clínico em mieloma, que nós somos o top recruit do mundo, e claro que vamos receber a vitória do patrocinador e do FDA também, que a professora Margarete deve estar muito acostumada com isso. Que bom, que ótima notícia. Eu queria saber de vocês, qual que é a importância, né, quando a gente pensa no crescimento dessa carreira profissional do cientista, qual a importância de parcerias internacionais? Vocês têm experiências com isso? Tem sim, Rita. Eu acho que o Brasil, né, eu falei isso outro dia numa entrevista, né, que eu considero que um dos produtos dessa tragédia humanitária e sanitária que a gente está vivendo nesse momento, né, tem 2 produtos que eu considero positivos disso tudo, desse horror todo, né? Um deles é justamente um reconhecimento por parte da sociedade civil brasileira de que nós existimos. Existe uma ciência brasileira forte, coesa, coerente, consistente, fazendo parcerias internacionais. Todos nós temos belas parcerias internacionais. Hoje o Brasil é um país, né, como a Vânia falou isso antes, né, o Brasil era considerado assim, um inferno no sistema de CEP-CONEP. Né? Agora não, a gente tem uma CONEP que é muito mais ágil, nós temos um rigor regulatório, né, com a Anvisa, né, quando se trata de produto novo, ensaio clínico, alguma coisa. Então, assim, o nosso sistema é bom e ele ficou muito mais ágil. E isso facilitou muito a nossa vida no sentido de nós estabelecermos parcerias com grupos internacionais. Hoje ninguém mais faz nada sozinho, Rita. Nós precisamos de uns ajudar os outros, né? Todo estudo hoje é multicêntrico e antigamente era muito difícil a gente conseguir botar um estudo, um centro, um site brasileiro, porque justamente a gente era considerado assim. Uma vez eu ouvi de um pesquisador americano em Boston que me disse: "Oh, no, Brazil is an ordeal." Entendeu? Quer dizer, o Brasil era um ordeal mesmo, era um ordalho, né? Porque demorava 1 ano para aprovar um ensaio clínico, aí já estava quase acabando, né? E já de uns 15 anos, talvez, para cá, a coisa melhorou muito. Então, respondendo, Rita, sim, e é muito bom trabalhar em equipe, é muito bom trabalhar em rede, né? Quer dizer, hoje ninguém mais faz nada que não seja em rede. Eu participo da rede TB de pesquisa, então nós temos vínculos desde a área clínica, com a área de redes neurais da UFRJ, com o pessoal de São Paulo, com Porto Alegre, com a Universidade de Pelotas, enfim, com o pessoal da epidemiologia. Então, isso tudo nos engrandece, né? É um desafio, costura relações excepcionais, né? E vai dando a gente mais consistência. Ninguém mais faz nada sozinho, ninguém. Como é que a senhora vê isso, doutora Luísa? Qual é a importância da carreira dessa cientista ter essas parcerias internacionais? Olha, é extremamente importante
que a gente entenda que a pesquisa não deveria ter fronteiras, que muitas vezes até nós mesmos colocamos fronteiras. Até nós mesmos consideramos que o que a gente está fazendo no nosso laboratório, na nossa instituição, já é o máximo, que a gente não precisa estar ouvindo ou compartilhando ou conversando com o outro. Esse é um conceito que possivelmente na pesquisa básica, na pesquisa fundamental, está muito arraigado desde o começo. Quer dizer, você poder compartilhar, não é a questão de ser fora das fronteiras do teu país, mas é a questão de estar compartilhando conhecimento com outros pesquisadores, outras instituições, e que, eventualmente, por terem mais acesso ou poderem publicar em determinadas revistas e trazerem em determinados eventos, estarem no foco das melhores universidades do mundo, se poder compartilhar com essas instituições, com esses pesquisadores, sempre traz um acréscimo. E é extremamente importante porque, na verdade, eu quis trazer essa visão de que, às vezes, o preconceito é nosso. Atenção, às vezes eu observo colegas que dizem, não, mas o que eu estou fazendo já está ótimo. Para que eu preciso conversar com um super pesquisador naquela área de HPV, por exemplo? Por que eu preciso falar com o prêmio Nobel, Harald Surhausen, né, do Centro de Pesquisa sobre o Câncer? Porque ele provavelmente acumulou um conhecimento que, ao compartilhar, poderá acrescentar novas camadas de conhecimento para a gente. Quanto mais eu considero, quando podemos enviar estudantes e permitir que os nossos colaboradores participem e aprendam em outras instituições, coisas que às vezes aqui a gente ou ainda engatinha, ou falta um certo nível de conhecimento. Então, as cooperações internacionais na área da pesquisa fundamental, hoje em dia, são praticamente, se não obrigatórias, é um percurso natural, digamos, da pesquisa fundamental, que você tenha parceiros, conheça equipes no exterior, porque são nessas outras instituições, e trabalhando juntos, é que muitas vezes você consegue ser extremamente valorizado, porque eles conseguem perceber a qualidade do que nós fazemos aqui, em nosso país, e eles passam, a querer ser nossos parceiros. Isso é algo que alguns de nós têm a enorme satisfação de já ter vivenciado. Eu queria fazer uma pergunta, a doutora Margarete já soltou um spoiler quando a gente falou da Marie Curie, porque eu estava comentando com elas antes da gente começar a live, que estreou há algumas semanas um filme na Netflix, eu acho que chama Radioativo, não tenho muita certeza. Radioatividade. Radioatividade, exatamente. Que é sobre a Marie Curie, que foi uma mulher espetacular, uma cientista que ganhou 2 prêmios Nobel, né? E a doutora Margarete falou que era fã da doutora Marie, então eu vou passar essa bola para vocês. Quem são as cientistas, quem são as mulheres da ciência que inspiraram vocês, que vocês tinham ali, nossa, que legal que ela faz, né? Quem são essas figuras femininas que chamaram a atenção de vocês, às vezes na infância, ou às vezes já na faculdade, na idade adulta? Olha, Rita, eu acho assim, eu tenho algumas figuras que são muito caras para mim. Tem um eco de alguém está com o microfone aberto. Eu também tenho ouvido, mas eu não sei. Agora melhorou. Quando fecha o microfone, melhora, né? E eu tenho algumas figuras assim que eu gosto muito, né? E esse negócio de mulher, né? A Vânia falou, nós já somos 52% da força de trabalho, gente, na área da saúde. Olha que coisa extraordinária. E uma das experiências que mais me impressionou, Rita, foi quando eu fui ao Irã. Eu fui ao Irã 3 vezes, na verdade. E a primeira vez que eu fui ao Irã, eu fui fazer round em um hospital, aquela coisa, né, de véu, gente coberta, assim, só o rosto de fora, né? E me impressionou muito de ver que numa sociedade tão opressora e tão difícil para as mulheres, lá também 51% do nível universitário na Universidade de Teherã é feminino,
Ou seja, aquelas mulheres também estão querendo um lugar ao sol. Isso foi uma coisa que me impressionou muito. E eu fui falar na Universidade de Teherã, né, era aquela coisa penosa, né, nem todo mundo sabia falar inglês, enfim, tinha que ter uma tradução para o farsi, a gente não sabe se o que a gente estava dizendo era o que estava sendo traduzido, né, e eu me lembro que uma das moças perguntou para mim, porque eu falei qualquer coisa, e ela me disse assim: você está aqui como mulher para defender a Revolução Islâmica ou para defender os nossos 7.000 anos de história? Ora, eu não nasci ontem, né, Luísa? Eu nem hesitei, né? Eu falei, claro que eu estou aqui para defender os seus 7.000 anos de história, ora bolas, né? Entendeu? Então, eu estou contando essa história porque foi uma história deliciosa, foi uma aventura, né? Uma coisa extraordinária, é um período assim muito, realmente muito desafiador, né? E eu acho que assim, quando você percebe, hoje, entrando na faculdade de medicina, como as meninas entram tão mocinhas, né? E é tão duro o curso de medicina, né? Muito duro, né? E, assim, muitas vão até o final assim, constituem família, como eu disse, né? Então, assim, eu tenho alguns modelos que não são da área de medicina, Rita. Então, assim, eu falava há pouco, né? Eu tenho... a Marie Curie é um modelo para mim, né? Eu vou lá botar florzinha no túmulo dela, lá no Panteão, em Paris, né? Já fui mais de uma vez. Tem a doutora Rita Montalcini-Levy, que é essa figura icônica para mim, mas tem algumas personagens que são da área da literatura, sabe? Então, a minha escritora preferida é Marguerite Yourcenar, né? Marguerite Yourcenar é uma coisa espetacular, né? Quer dizer, alguém que tem uma trajetória de vida, né? E ela diz uma coisa muito bonita, né? Eu já disse isso algumas vezes na minha vida. A nossa consciência é do lugar que a gente escolhe para viver. E eu falo isso porque eu sou capixaba, né? Eu nasci no Espírito Santo, minha família é imigrante para lá, mas eu moro no Rio desde que eu era muito pequena, né? Então eu digo sempre, a Marguerite me ensinou que nós somos, a nossa consciência se faz onde a gente vive, né? E é isso, a minha consciência é um pouco paulista também, porque eu adoro São Paulo, sabe, Rita? Adoro São Paulo. Acho que eu sou a carioca mais paulista, assim, né? Carioca, enfim, os anos que eu passei em São Paulo, eu sou gratíssima à maneira como eu fui recebida na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, né? Então há outras figuras assim extraordinárias, né? Escritoras, né? Eu sou muito amiga da Nélida Pinhon, que eu considero uma sorte na vida, né? A Nélida é uma pessoa maravilhosa, um ser humano assim especial, né? Além de ser uma pessoa cuja conversa é sempre nós rimos juntas e, enfim, não é, enfim, e é isso, quer dizer, eu acho que essas pessoas nos ensinam muito, né? São figuras que não precisam ser cientistas para serem humanistas. E eu acho que hoje, né, como a humanidades é uma coisa que está muito incorporada na formação de um bom médico, eu não tenho a menor dúvida, não é à toa que as grandes universidades no mundo hoje, né, a USP começa a fazer isso, a Unicamp começa a fazer, a Universidade de Harvard já incorporou no seu currículo as cadeiras de humanidades. Eu sou uma defensora ferrenha das humanidades na saúde. Então, assim, essas são algumas das minhas, não heroínas, né? Não é isso, mas figuras que realmente me marcam e me engrandecem como pessoa. Quem além é a da próxima? Luísa, né? Além da Luísa, né? Oi, por favor. Quanta honra. Não, para mim, definitivamente, a Rita Levi Montalcini é um exemplo, possivelmente também por ser italiana e brasileira, mas por ter nascido na Itália, tem uma grande proximidade, uma mulher muito interessante. Na verdade, é isso. Eu costumo dizer que, e também para as jovens, para todas as mulheres e homens que estão nos ouvindo, não é questão de dizer a mulher é isso e tem que comparar com o homem, não. São pessoas fantásticas no mundo que a gente pode ter como modelos. Uma delas é essa mulher pesquisadora que, vivendo a guerra na Itália e não podendo ir ao laboratório fazer os experimentos que, em última análise, lhe deram o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do fator de crescimento neuronal, ela levava o experimento para casa. Isso aconteceu uma vez comigo, que eu tinha que fazer algumas coisas e eu tinha que observar um determinado cultivo que não requeria um equipamento muito especial. Então, essas pessoas são pessoas que têm um objetivo, uma visão
e a Rita sempre me inspirou, uma mulher que viveu até 103 ou 104 anos quase, e com uma clareza de mente, quer dizer, é uma inspiração para mim, porque tem uma capacidade, uma inteligência, e sinto muita vontade de seguir pessoas que continuam buscando seus sonhos, seus ideais, com enorme dificuldade que ela teve na época em que viveu, e o legado que ela deixou para a ciência, né? Com uma frase muito importante que eu compartilharia com todos, que é: não temos momentos difíceis, e nós estamos vivendo momentos extremamente complexos. Quem acha que não é porque talvez esteja numa redoma, ou numa situação como todas nós somos muito privilegiadas de ainda podermos estar no laboratório, termos aluno, fazer nossas pesquisas, etc. Mas não tema o difícil, são desses momentos que vem o melhor. Então, eu acho que é uma mulher que me inspirou muito e me inspira, apesar de não estar mais entre nós, com todo o seu legado. Doutora Vânia, quem são os personagens que te inspiram, te inspiraram? Estou achando que eu estou muito prática por conta de professora Margarete, com tremendo conhecimento de toda a literatura, como já mostrou pela biblioteca que ela tem, né? Mas eu acho que, do ponto de vista da minha carreira, foi uma coisa um pouco mais próxima, no sentido de, exatamente por eu estar sempre voltada e muito ligada na assistência, para mim a inspiração sempre foi, por exemplo, as pessoas que estavam envolvidas com isso mesmo, com o que eu queria fazer, que era evoluir dentro dessa área. Então, um dos professores assim que o fato de eu ter xerocado o livro dele, porque eu não tinha dinheiro para comprar o livro dele e a gente não tinha acesso, que era o professor Robert Caio, uma das pessoas que mais me inspiraram no gosto de eu evoluir, e realmente eu tenho esse livro xerocado, que, claro, direitos autorais era proibido, claro, mas eu duvido que ninguém aqui tenha xerocado. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Então, eu acho que esse foi um dos principais professores que me inspiraram como professor, como assistência. Ele hoje está perto dos 100 anos, e é uma das pessoas que eu tenho assim, a maior admiração, e que realmente foi a pessoa, eu não sei dizer para você se foi o que mais me inspirou, eu acho que primeiro eu gostava de tudo aquilo, mas é uma trajetória que eu admiro demais, e atrás dele já muitas outras pessoas, mas acho que essa foi uma trajetória que sempre me inspirou muito, nesse caminho, claro, mas na verdade já dentro da minha área, falando mesmo dessa questão da minha carreira, da minha área, e outros mentores muito próximos. Mas eu queria dizer para vocês que certamente isso acontece com todas vocês, que hoje, depois de todos esses exames, o que me dá mais prazer e que me inspira demais é ver um aluno, ver um assistente fazendo uma pergunta inteligente que você fala, nossa, eu criei. Às vezes a gente cria monstro, mas a gente cria... Então, hoje me dá o inverso, me inspira demais. Assistir um aluno, um assistente desafiando num bom sentido, você fala, nossa, ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a raciocinar, isso acaba inspirando muito a gente a seguir em frente também, provavelmente a professora Luísa, a professora Margarete, sempre é isso mesmo. Então, aquilo te inspira muito também, entendeu? Essa provocação, vamos chamar assim, e você sentir que você colocou aquela semente ali, é uma grande inspiração também. Legal, porque é um caminho de duas mãos, né, doutora? A gente começou a receber perguntas da nossa audiência, eu queria agradecer, falar para vocês continuarem mandando perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta que é da Georgia Andréia Cerqueira Mantovani, daí eu deixo no ar, responde quem quiser. Como incentivar a pesquisa nesse momento de tanto negacionismo no Brasil? Acho que a pergunta é de $1 milhão, né? Quem quer responder?
Olha, mas é muito boa de responder. Eu posso começar, Rita, mas que qualquer um de nós pode, né? Eu acho que justamente por isso, né, nós estamos talvez num momento mais estimulador, né? Quando você, uma das coisas das quais nós mais nos ressentimos durante esses 15 meses de horror que nós estamos vivendo, né, em que nós temos mais pergunta do que resposta, né? Eu escrevi isso até no meu artigo do Globo hoje, né? O título do meu artigo é Conhecer é Preciso. Na verdade, era assim, né? É como tem aquela música, navegar é preciso, viver não é preciso, né? Então eu botei, eles acabaram cortando meu título porque ficou muito comprido, né? Ah, é E eu, jornalismo, né? mas vocês são muito cruéis. E, aliás, eu cito, viu, ô Luísa, eu cito outro italiano da minha paixão, que é Umberto Eco, né? Aí eu cito dizendo que Umberto Eco, que fala que a gente tem que respeitar muito a memória, até porque ela é muito cruel. Né? E essa frase é do Humberto Eco, né? A memória é crudelíssima, né? Então, assim, e é isso mesmo, quer dizer, eu acho que a gente, nesse momento tão difícil, justamente por isso, Rita, ele é muito estimulador, né? O pessoal mais novo, né? Um pessoal assim, e às vezes até técnico, né? Que a gente trabalha, né? Um aluno, né? As pessoas tudo isso está desenvolvendo uma qualidade nova de curiosidade. Eu não sou pessimista, né? Eu tenho esperança que o legado disso possa deixar um interesse maior do pessoal mais novo para iniciação em pesquisa, para essas coisas todas que são muito, né, para esse pessoal tão jovem, sobretudo na escola médica, onde todo mundo entra muito jovem, né? Então, assim, eu tenho N exemplos que eu poderia dar, mas sem me alongar muito. Eu fui visitar a semana passada o maior CTI público hoje no Brasil. Era o HC em São Paulo, mas já abriu para outras coisas, e agora é aqui no Rio um hospital público, numa área que vocês não fazem ideia. Eu nunca tinha ido lá, fica num subúrbio do Rio chamado Acari, violentíssimo, cercado de comunidade, e são 420 leitos destinados para a Covid-19. O corpo clínico que lá trabalha, né, e eles tinham feito uma reunião e quiseram receber a minha visita. Olha que coisa linda. Eu fui para lá com o secretário da Saúde, passei muitas horas do dia, fizemos round, e é toda uma gente muito jovem trabalhando, muitas moças trabalhando. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se fosse minha filha, eu não sei se eu ia deixar atravessar a Avenida Brasil, né, passar naquela área violenta, aquilo cercado, enfim. Olha, o pessoal trabalha tão bem, foi uma experiência tão boa para mim, e agora eles me ligaram, porque eu dei tanta força, eu dei tanto estímulo à produção de dados que eles têm um cabedal de dados de morbidade, de comorbidade, de fatores de risco, um programa que eles criaram assim de ótima qualidade. Que fiz eu, Rita? Eu falei, olha, eu vou ajudar vocês e vamos fazer uma publicação dessa experiência. Olha, eles agora não param de me ligar. Então, assim, e é tudo gente muito nova, muito jovem, muitas moças trabalhando também. E eles querem agora que a gente ajude, e eu vou fazer isso, vou ajudá-los a analisar os dados que eles criaram. E eles estão com taxa de mortalidade comparável à rede privada. Então, olha só, gente, trabalhando na diversidade, é claro que eles ganham bem, o município está pagando bem a eles, mas a maioria daqueles jovens é tudo da Zona Sul, aqui do Rio, eles não são de lá, né? E eles vão trabalhar lá, então, sabe, então assim, isso não tem preço, né, Luísa? Esse tipo de vivência não tem preço. Eu tomei para mim esse compromisso de que eu vou ajudá-los a fazer uma publicação da experiência daquele lugar, porque assim, só indo para ver. E é tudo gente muito nova, não vi ninguém maduro lá, acho que eu era a pessoa mais, a única sexagenária do local, era eu. Tem mais Verdade. uma pergunta aqui, que é da Não, Ana posso. Carolina Camargo. Pode, desculpa. Desculpe, eu só colocaria uma questão extremamente importante complementar ao que a Margarete disse. E a gente vive essas experiências também, muitas vezes, quando somos convidados para ir a outros estados, a outras capitais, às vezes cidades do interior desse país fenomenal, esplêndido, onde há pessoas com tanta vontade de fazer. Então, essas experiências nos ensinam muito e nós podemos, eventualmente, dar oportunidades ou ser artífices de mudança.
Só complementaria também que nós temos, em São Paulo, pelo menos, a FAPESP. A FAPESP é uma entidade extremamente importante para apoiar pesquisa. A pergunta era especificamente como estimular. Escreva um projeto, encontre alguém que possa estimular ou te ajudar a colocar a tua pergunta no papel, e existem agências, sim, em que pese a CAPES e o CNPq estejam vivendo algumas dificuldades maiores, existem CONFAPES, ou a Congregação das Fundações de Amparo à Pesquisa, que tem apoiado um bocado as pessoas que querem fazer pesquisa, inclusive com apoio para fazê-lo, né? Rita, só uma coisa Pode, mais. Pode falar. Isso. E a gente tem que estar muito atento que, muitas vezes, as pessoas acreditam que precisa fazer uma pergunta mirabolante para desenvolver um trabalho. Não, tem perguntas muito simples que ainda não foram respondidas. E num país como o nosso, que com tanta diferença que a gente tem de regiões, tem muita coisa para ser feita. E, às vezes, a gente fica buscando, assim, aquela pergunta para ganhar o prêmio Nobel. Não é isso, sabe? O Nobel é consequência, não é? Então, eu vivi algumas experiências com relação a isso, de mostrar trabalhos clínicos aqui no Brasil, que eu não tinha ideia da repercussão que ia ter fora, porque eu achava que era simples, era uma coisa... Não era. Era importante nessa população e que as pessoas não tinham esse dado nessa população. Então, eu acho assim, as perguntas, elas têm que ser respondidas, todas as perguntas têm que ser respondidas, e a gente não precisa ficar preocupado de achar que a gente precisa... realmente está pensando só no prêmio Nobel, dá para a gente pensar um pouco menos. Antes de eu ir para a segunda pergunta que chegou aqui, eu queria passar dois feedbacks legais aqui que mandaram para a gente. Um é do Moisés Viana, chamando vocês de maravilhosas, dizendo que é muito bom ouvir esses depoimentos em tempos tão terríveis. Gratidão pelo exemplo de mulheres tão maravilhosas na ciência, mensagem do Moisés Viana. A Lenira Senese, maravilhosa iniciativa de trazer essas cientistas sensacionais. Muito obrigada a vocês que estão assistindo, mandando as perguntas para a gente. Tem uma pergunta que eu acho que vai um pouquinho na esteira do que a doutora Vânia está dizendo, né? Quer ver? Pergunta da Ana Carolina Camargo. Como que vocês se comportam com resultados negativos numa pesquisa em andamento? Mas eu estou aqui pensando que resultados negativos também são informações importantes, né? Queria que você falasse um pouquinho de como vocês falassem do como que estar fazendo uma pesquisa e, de repente, aquilo que era a tua premissa não dá certo. Quem começa? Bom, eu posso te falar um pouco, como eu trabalho com pesquisa clínica, então, você está sempre... no Brasil, a pesquisa clínica, a gente tem estudo fase 2, fase 3, é muito difícil ter estudo fase 1, não participei de nenhum fase 1 aqui no Brasil. Mas nos estudos fase 3, principalmente, onde você tem um braço controle, um braço experimental, você está sempre apostando que esse braço experimental vai ganhar do braço controle. E a gente já viveu situações de que isso não ocorreu. Então, é errado achar que isso é uma frustração, porque precisava ser demonstrado isso, entendeu? Então, você fica nessa situação de que você descreveu todo aquele estudo, apostando naquela vantagem, não houve. Ok, mas precisava ser demonstrado, porque se você desenhou aquilo, porque você acreditava que ia ser melhor. Então, tem vários exemplos disso. Agora, tem um problema. Isso eu falei de um estudo clínico, mas isso tem vários ensaios aí demonstrando isso, várias pesquisa básica, tal. O grande problema que a gente vê, que quero ver a opinião também da professora Luísa e da professora Margarete, é que isso é muito importante. Só que quando você vai publicar, às vezes você tem dificuldade de publicar um dado negativo, entendeu? Então, eu acho, é uma informação importante, sim, o dado negativo, traz uma certa frustração, porque você sempre quer apostar que sua ideia ia dar certo, e essa questão da publicação, eu não sei como é a experiência da professora Luísa e da professora Margarete, mas eu já tive experiência de dificuldade na publicação por conta de ter um dado negativo, né? Eu acredito
piamente que o resultado, que a gente chama de negativo, mas, na verdade, quer dizer diferente do que você esperava, ele pode ser até positivo, pode ter o sinal que for. Para mim, é o mais importante de todos na pesquisa fundamental, porque é ele que provoca o questionamento se a sua hipótese estava bem embasada, se você fez um experimento que poderia mostrar isto ou aquilo, e o que você tira de conclusão desse resultado inesperado, eventualmente contrário à hipótese. Eu considero isso fundamental. Quanto a publicar, eu acho que é fato que um resultado negativo, dependendo do desenho experimental ou do tipo de ensaio clínico, realmente não é o que mais se gostaria de fazer. Todo mundo quer mostrar, partindo da hipótese, que você comprova a hipótese, não que você nega a hipótese. E pode sim haver dificuldade, mas se é um estudo que demonstra algo que ainda não tinha sido respondido e mostra que não funciona, e talvez o exemplo eu vou deixar para as médicas comentarem, mas sobre a cloroquina e a situação que nós estamos em relação à Covid-19, ou se a gente tiver que falar de câncer e a famosa pílula azul que não tinha comprovação, eu acho que esses resultados negativos são fundamentais. E aí eles são publicados e a gente deve divulgá-los de forma adequada. Penso que se aprenda muito mais no resultado inesperado do que no resultado que deu tudo certo. Certo, dentro do que a gente esperava. Com certeza, né? E depois a gente tem que estar preparado também, Rita, para algumas frustrações, né? E uma das frustrações que é muito chata mesmo, né, que a gente vive, é quando você, no Brasil, né, que a gente tem que fazer tudo, né, como a gente disse, você bota na plataforma Brasil, você passa pelo sistema CEP-CONEP, você faz tudo, e aí é um ensaio clínico internacional, onde você foi o último site a entrar, porque o Brasil tem essa negociação difícil, né? E aí alguém erra, e o trabalho, depois de você ter tudo, a conta aberta na Fiotec, o primeiro invoice do startup liberado, e aí o estudo é cancelado. Isso é de lascar, eu passei por isso há 2 anos atrás, num ensaio clínico grande, importante, que era para reduzir o tempo de tratamento, mas, enfim, houve erros de arrolamento na África do Sul, e foi um problema gravíssimo, enfim, ético, e enfim, o estudo foi o grupo de segurança, que são esses grupos independentes, né, que analisam os estudos, mandaram cancelar o estudo. Então, esse é um tipo de frustração que é muito duro para nós, né, porque você já tinha tido aquela trabalheira, plataforma Brasil, que enlouquece a gente, como a gente sabe, né, enlouquece. Enfim, e isso é muito... Então, assim, não é só a hipótese demonstrada, né, Luísa, eu concordo inteiramente, né, acho que você não tem que estar certo, né, você formula, né, eu estou fazendo esse ensaio com a vacina BCG, a nossa hipótese formulada é que ela possa atenuar os casos da Covid-19, ou, eventualmente, impedir, ou aumentar a imunidade dos vacinados com vacina Covid, são 3 objetivos, para isso nós estamos estudando. Eu não sei se nós vamos encontrar esse resultado, eu não sei. A coorte brasileira é a maior de todas, porque nós incluímos mais do que os outros países. Então, assim, não sei. É possível que nós neguemos a hipótese formulada original, mas eu não tenho a menor dúvida de que nós conseguiremos publicar, porque foi um ensaio muito bem conduzido, duplo cego, contra placebo, né, fase 3, enfim, incluiu 7.000 voluntários. Então, assim, nos outros países, somado com os 2.000 e poucos brasileiros, mas, assim, nós temos que estar preparados para que nem tudo são flores, né? Então é isso, mais uma vez, né, Luísa, assim, a gente ganha umas cicatrizes a mais, gente. Eu costumo dizer que fazer pesquisa no Brasil, o tempo vai passando, a gente acaba com mais cicatriz do que pele, né? Mais ou menos isso. Mas também mais sabedoria, me permitam dizer. É isso mesmo, né? A gente fica mais resiliente, né, Luísa? E a gente não perde o senso de humor. Isso é uma coisa que eu quero dizer aos mais jovens, sabe, Rita? A gente não pode perder o senso de humor, né? Às vezes eu dou soco na mesa, né? Eu dou soco, enfim, espraguejo, o dinheiro não chegou, acabou a bolsa de um, tem que passar de um para o outro e tal. Mas, enfim,
acaba dando certo. E a gente tem resiliência, e assim, gente, quem está ouvindo a gente que é novo, não fiquem de mau humor. Mau humor envelhece, dá ruga, é horrível. Tem um senso de humor. Mesmo quando eu dou um murro na mesa, que às vezes eu dou, né? Às vezes eu dou assim, às vezes eu baixo o caboclo carcamano aqui, baixo o caboclo italiano aqui, e aí eu falo alto, não sei o quê, mas enfim, é isso. Mas não percam o senso de humor. Desculpa a brincadeira, Rita. Imagina. A gente tem mais pergunta do público, mas eu quero fazer uma pergunta minha, porque eu não quero correr o risco de não dar tempo. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre essa questão das mulheres cientistas poderem registrar a licença maternidade delas na plataforma Lattes, né? A gente sabe, é sabido, tem pesquisa sobre o assunto, de que essa questão de ser um mercado de pesquisa muito competitivo, você tem que estar sempre muito ativo, sempre estudando, isso acaba prejudicando a carreira das mulheres que são mães, né? Que muitas vezes ficam sem fazer nada, entre muitas aspas, durante os 6 meses de licença maternidade. Eu queria a opinião de vocês sobre isso e queria saber como é que foi a maternidade na vida de vocês, né? Se vocês são mães, se não são, porque também é uma escolha, e se foi uma escolha, se a carreira de vocês teve impacto nisso. Quem começa? Posso começar, mas enfim, olha, eu não sou mãe, Rita, eu não sou mãe e eu até fiquei grávida uma única vez na vida e perdi, já com quase 12 semanas, foi enfim, uma coisa, e depois eu nunca mais engravidei. E depois, quando eu percebi, tinha passado da hora, né? Então, assim, tem uma coisa, tem um timing na vida, né? Nunca foi algo muito, como é que eu vou dizer, fundamental para mim. Hoje, né, eu acho que eu tenho uma certa nostalgia, talvez porque eu conviva muito com gente nova, eu adoro meus sobrinhos, uma morou comigo durante muito tempo, agora está em Portugal, morou 15 anos comigo, então assim, é como minha filha, né, veio mocinha para cá, enfim, e hoje é uma mulher espetacular. Enfim, então eu também tive assim, essa coisa dessa biunivocidade de conviver com jovem, né? Meu marido, como eu disse, tem netos, né? Então assim, eu vivo com jovens, é muito bom. Então assim, eu acho que eu teria sido uma boa mãe se tivesse sido, né? Mas não é alguma coisa que me faça assim perder o sono, não, sabe? Eu acho que eu, quando me dei conta, já tinha passado da hora, né? Então assim, não tem nenhuma frustração, né? Poderia ter um filho de 32 anos, mas enfim, se não tivesse tido isso, mas enfim, acho que sim, me sinto um pouco mãe, um pouco avó hoje, né, de muitas crianças e filhos de amigos e tal, e assim, eu me sinto tão querida, né, por esses jovens todos, né, eles me perguntam, filhos de amigos me procuram para fazer orientação, querem ser médicos, aí os pais mandam tudo conversar comigo, né, para eu poder dizer essas coisas todas, né, eu já conversei com vários, assim, eu falo, olha, você quer mesmo? Vou te dizer como é que é, tá? A minha sobrinha, quando veio morar comigo, ela ficou horrorizada, né? Porque todo domingo ela falava assim, a gente não vai sair para almoçar fora, tia? E eu falava, não, porque eu tenho que acabar de escrever esse artigo, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que preparar a aula, e domingo é o dia que eu tenho para fazer isso, minha filha, é isso aí. E ela ficou, e até hoje ela é psicóloga, e se formou na PUC aqui do Rio, depois foi fazer mestrado e está lá em Portugal. Mas, enfim, mas ela ficava horrorizada quando ela chegou aqui, né? Ela ligava para a mãe, a minha irmã me contava, né? Ela falava, mãe, a tia não sai domingo, né? Fica aí estudando. Eu falava, você quer ser médica? É isso aí, querida, aí pegar ou largar, entendeu? Não é assim, Luísa? Como é que a senhora vê essa questão, doutora Luísa? Eu também não fui mãe biológica, mas sou uma tia e uma tia-avó absolutamente apaixonada pelos meus sobrinhos e pelas minhas sobrinhas netas, 3, Laura, Júlia e Gabriela. E quero crer que exerci a maternidade em tantos alunos que chegaram a mim, que eu pude indicar um caminho, proteger eventualmente, ajudar a fazer suas carreiras. E isso me enche de maternidade. Agora, quanto ao aspecto extremamente importante do reconhecimento,
que na minha época, eventualmente, ou antes, as mulheres que me antecederam quase não deveriam falar, ou não deveriam estar, ou nem deveriam se manifestar durante a gravidez ou no período pós-parto. Hoje existe um reconhecimento, e de novo, trazendo para a minha experiência em pesquisa fundamental e apoio à pesquisa, muito importante, reconhecendo e dando à mulher que está no seu período de licença maternidade os mesmos direitos e a mesma continuidade da bolsa, porque isso não é apenas justo e correto como para qualquer ser humano, nesse caso uma mulher que está tendo seu filho e vai ter o seu período pós-parto, mas um reconhecimento que passa quase a elevar a uma categoria de orgulho por uma mulher que trabalha, independente da área, e tem seus filhos, e trabalha em casa, e faz a sua parte na sociedade. Então, eu acho que isso está melhorando, inclusive no nosso país. E a senhora, doutora Vânia, como é que foi essa questão da maternidade? A gente viu 2 mulheres que optaram por não ser mãe, como é que a ciência ocupou esses espaços na sua vida e qual foi a tua opção? Também não sou mãe. Espero que isso não sirva de exemplo para todas as mulheres que estão nos assistindo, porque é uma coincidência as 3 não serem mães. Não quero que as pessoas achem que pesquisadora não pode ser mãe, porque pode sim. Conheço diversas pesquisadoras e tenho maior admiração pelas mulheres mães com família que conseguiram seus currículos maravilhosos, seguem na pesquisa. Então, eu quero que todo mundo que esteja assistindo entenda como uma coincidência, entenda que é necessário. O fato é que, para mim, o que aconteceu, na verdade, nunca foi... eu nunca fiquei pensando nisso, nunca foi um objetivo, não, eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe, isso nunca foi forte em mim, entendeu? Fui muito cobrada, sempre fui muito cobrada, fiz até terapia para o meu psiquiatra me convencer de que eu não estava com problema, entendeu? Que também é uma escolha, né? Também é possível não ser mãe, né? Exatamente, eu falava, gente, por que as pessoas cobram tanto? Porque as pessoas cobram muito da gente a maternidade, né? Então, eu fui muito cobrada. Então, eu tinha que ficar fazendo o exercício de falar, gente, mas não é a primeira coisa para mim. Mas eu não diria para você, Rita, que foi escolha. O tempo foi passando, entendeu? O tempo vai passando, você vê... O tempo passou. E aí, não, fiquei frustrada, não fiquei frustrada? Eu não me sinto frustrada, não. Mas não fui mãe porque o tempo passou e não era assim, quero ser mãe. Então, para tudo, desce, eu quero vou ser mãe. Porque, na minha época, para ser mãe tinha que ser assim mesmo. Para tudo, não dá para você continuar uma pesquisa, não dá para continuar bolsa, não dá. A maternidade dentro da pesquisa, dentro de qualquer formação sua, é muito difícil. E a gente está falando da dificuldade de bolsa, da dificuldade de como é que vai manejar com tudo aquilo, fora as outras dificuldades, né? A jornada da mulher em casa, a jornada da mulher do pós-parto. Então, não é uma situação fácil. Eu acho que, em termos de... hoje, eu acho que é muito interessante esse projeto, colocar dentro do currículo, apoio, acho que é muito interessante, mas tem muito mais coisas ainda para ser resolvida dentro desse processo, entendeu? Mas acho, sim, que durante esse processo todo de vida profissional, ser profissional, pesquisadora, com toda a sua jornada, ter que chegar em casa e preparar o cardápio da noite, como disse a professora Margarete, tem nada de simples nisso. Então, é muito natural que o tempo passe muito rápido. Aí eu queria até fazer uma colocação aqui. Na minha época, a gente não tinha esse pulo do gato que as mulheres têm hoje. Bate nos 35 anos, isso não é só na medicina, não. Saem tudo coletando óvulo para guardar, porque não engravidou, mas pode ser que no futuro se arrependa. Então, hoje, é muito comum as mulheres, quando chegam nos 35 anos, entrarem em pânico
e falou, preciso armazenar. Não é, eu não, na minha época não tinha essa mentalidade, mas hoje tem. Eu até e a ciência está aí para ajudar as mulheres que né, querem pensar um pouquinho mais. Porque o tempo passa realmente muito rápido e para as mulheres profissionais com um monte de objetivo profissional, passa rápido para todas as mulheres, vai. Mas eu acho que dentro desses objetivos talvez passe mais rápido e quando você vê, a hora passou. Mas eu não tenho nenhum problema com isso também. Eu tenho um marido mais velho que eu, que tem filhos, netos, cachorro, papagaio. Eu também. Eu também. Eu queria só pegar uma deixa dessa que a doutora Vânia falou, que chega em casa, né, tem que fazer a janta, tal, não sei o quê. Eu tenho um filho de 11 anos e a minha máxima é a seguinte, filho é maravilhoso, o problema é que janta. Eu falo isso o tempo inteiro, porque o almoço mas eles jantam, então é bem difícil a gente chegar ali depois de um dia de trabalho, né? Então o filho é maravilhoso, só que eles jantam. Mas marido também janta, querida. Marido né? Janta. Isso é uma verdade. Marido Bom, janta. Vamos lá. Eu tenho aqui mais uns feedbacks e vou passar, a gente já vai encerrar, vou passar a última pergunta. A Suzana Grunspun queria parabenizar as palestrantes, foi um prazer poder compartilhar esse momento pessoal das carreiras, como também as contribuições científicas de todas vocês. A Rosana Rubio Cavalotti, boa noite, sou farmacêutica, parabéns pela live, parabéns às cientistas. Nesse momento em que estamos passando, são cientistas que nos enchem de esperança. A Cíntia Helena Ravena Pinheiro, querida doutora Luísa, pesquisadora brilhante, pessoa amorosa e inspiradora, todo mundo aqui mandando abraços e beijos para vocês. E tem uma última pergunta aqui, peraí, deixa eu ver se eu não me perdi. Oh, meu Deus do céu, tem tanta pergunta aqui que eu me perdi. Aqui. Uma pergunta da Merízia Pedreira. O que falta, na opinião de vocês, além de cultura, para que a população brasileira acredite no poder do cientista brasileiro, reconheça a sua credibilidade à frente das opiniões políticas desse país? Estamos tendo um exemplo claro, dentro da pandemia, de opiniões políticas se sobrepondo à ciência para algumas pessoas, infelizmente. Daí ela fala, eu adoro a professora Margarete. Então, para encerrar, eu queria que vocês respondessem essa pergunta. O que falta, né, para que as pessoas vejam a ciência à frente de opiniões não embasadas, né, de opiniões muitas vezes políticas? Em primeiro lugar, queria agradecer essa fã gentil, né? Aliás, eu ganhei, é muito gostoso, gente. Ganhei um fã-clube, né? Muito engraçado, né? No supermercado, Luísa, eu estou lá empurrando, porque eu também vou ao supermercado, gente, né? Não tem jeito, né? Tem que ir ao supermercado de vez em quando, né? Tem uma hora que não dá mais aquele quebra-galho que a empregada vai fazendo, aí tem que ir ao supermercado fazer aquela compra. Aí eu estou lá empurrando o meu carrinho do supermercado e ouço atrás assim, né? É ela. Aí eu olhei para trás e falei, senhora, como é que a senhora é a doutora Margarete da televisão? Eu falei assim, olha só. A senhora viu aquele bolo de aniversário de uma mãe que colocou? Claro que eu vi, quase chorei. A Silvia Amélia, é uma jornalista amiga minha, quase chorei. Que quase colocou. Chorei, não. Chorei. Né? Porque ela passou. Eu sou durona, mas sou emotiva. Ela passou o primeiro ano com o filho assistindo TV, então os personagens não tinha são a Peppa Pig, não, era a doutora Margarete, entendeu? Eu não era Frozen. Mas a própria Frozen. Não, e eu ganhei uma coisa, vou mostrar para vocês, vou pegar para mostrar para vocês. Um segundo, passa para a Luísa aí, que eu vou mostrar. Peraí. Fala aí, doutora Luísa. Espetacular. Eu queria também agradecer muito, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Já voltou. Olha aqui que fizeram para mim, Rita, fizeram uma esculturinha, olha só, gente. Que fofa! Não é fofo? Eu participei de uma live, e aí um fórum de inovação em saúde fez essa esculturinha. Aí, quando eu olhei, gente, eu ganhei de presente. Olha o colarzinho, não é a minha cara, gente? Olha, eu quase chorei quando eu vi. As meninas vão querer ser doutora Margarete no futuro, não vai ser mais Frozen, Moana. Perderam. Olha, mas esse ponto
desculpe, Rita, esse ponto que você comentou é extremamente importante. Da mesma maneira como nós dissemos que temos modelos, que nos inspiramos nas pessoas, mulheres e homens, eu quero insistir porque eu, pessoalmente, tive uma carreira muito estimulada por homens, por um pesquisador, Ricardo Brentani, um oncologista, grande famosíssimo, diretor do Instituto Ludwig de pesquisa sobre o câncer, onde realmente eu fui lançada para o mundo da pesquisa. Mas eu acho que é muito importante que a gente possa se mirar nas pessoas e dizer a pergunta fundamental sobre como continuar falando sobre a ciência e contando para as pessoas o que é. Uma delas é o que está acontecendo hoje. Eu sou muito grata por essa oportunidade. A outra é ser extremamente persistente. Quando nós queremos transmitir, independente da especialidade, do que as pessoas estão fazendo, o que a gente tem dentro de si, e quer compartilhar com os outros, nós temos que ser insistentes e temos que persistir na trajetória, porque, eventualmente, nós conseguiremos nos contrapor a algumas coisas erradas, tolices, algumas incredulidades que, às vezes, a gente ouve. É uma questão de cultura, mas eu também acho, de forma extremamente importante, que é uma questão de comunicação. Não é? Poucas pessoas são como a professora Dalcomo. Elas realmente têm essa capacidade de se comunicar. Mas os cientistas em geral, cientistas, médicos ou pesquisadores, têm alguma dificuldade na lida, ou porque você diz, mas o assunto, eu trabalho com alta biologia molecular, besteira. Você tem que ser capaz de se comunicar. E eu acho que talvez uma das coisas que nós aprendemos a fazer muito e caminhamos muito, mas eu digo, por experiência própria, eu acho que a comunicação com o público, a comunicação com todas as pessoas da sociedade ainda é muito deficiente, porque se ela fosse clara e muito forte, nós não teríamos que estar nos contrapondo a certas coisas que a gente ouve e às vezes não acredita que está ouvindo. Então vamos persistir e vamos aprender a contar todas essas trajetórias. Sempre mais desses eventos. Doutora Vânia, como é que a senhora vê essa questão? Como é que a ciência pode se mostrar mais importante do que os achismos, daquelas informações sem evidência científica, sem aquela informação que espalha pelo WhatsApp? Como fazer? É uma questão de cultura, de comunicação, como disse a doutora Luísa? Como é que a senhora vê essa questão? Olha, Rita, eu acho que a professora Luísa colocou muito bem, acho que falta muito, eu acho que essa pandemia colocou essa coisa do fake news no top da comunicação, foi uma coisa impressionante, as pessoas nem sabiam que era uma fake news, começaram a ter que entender o que era uma fake news. Agora, então, eu acho que precisa melhorar muito. Só que qual o filtro para tudo isso, né? As pessoas não são preparadas para saber o que é uma fonte confiável. Então, as pessoas precisam ser treinadas para saber o que é uma fonte confiável. Então, e as pessoas não estão preparadas para isso. Mas isso, eu confesso, nós temos que ser insistente, persistente, como a professora Luísa falou. Agora, eu gostaria de saber a opinião da professora Margarete, professora Luísa, que eu acho que também houve, até muito recentemente, muito preconceito do investigador, do pesquisador em expor tudo isso. Parece que era uma coisa assim, o pesquisador para cá, o resto do povo para lá. Uma falta tremenda de comunicação e, repito, até um pouco de preconceito de as pessoas que são os investigadores de achar que estava muito distante do entendimento das pessoas. Essa pandemia mostrou muito isso, porque nessa pandemia não foi só o público que ficou sem entender nada. É impressionante como a classe médica, as pessoas que estavam cuidando dos pacientes, muita gente fez a lição de casa, muita gente fez
foi espetacular, como a professora Margarete, que não tenho o que dizer, ela merece todos os aplausos, entendeu, de todo mundo. Agora, quantas pessoas fizeram um desserviço? E não foram só os políticos, não. Os políticos fizeram muito desserviço, mas muitos médicos, a classe médica, na minha opinião, não se uniu para falar, para passar uma boa comunicação. Então, por isso que eu repito, as fontes para as pessoas serem bem informadas, as pessoas não têm essa noção. Então, eu acho que a comunicação, o que a professora Margarete trouxe, merece mesmo ser agarrada no supermercado. Ninguém quis beijar a senhora. A senhora está vacinada, e pau, um grande abraço na senhora. Ainda não, Vânia. Mas fica a dica, gente. Ela tomou as 2 doses, pode abraçar. E a da gripe. E a da gripe. Então, está tudo ok. Ai, gente, muito, muito obrigada. Tem mais mensagens aqui. A Grácia Maria Jimenez, muito boa live, parabéns aos cientistas. A Heloísa Luchiari, muito obrigada por essa excelente oportunidade, poder assistir essas mulheres pesquisadoras brilhantes, mostrando seu lado humano, suas dificuldades e suas conquistas. É realmente inspirador. Tem biscoito até para mim. Rita, parabéns pela condução da live. Obrigada a vocês todos que assistiram. Queria agradecer, então, mais uma vez, a professora Margarete Dalcomo, a doutora Vânia Hungria, a doutora Luísa Vila, agradecer. Foi um prazer gigante receber vocês para essa conversa. Muito obrigada para todos vocês que participaram dessa live, que mandaram perguntas, que assistiram com a gente. A gente agradece a participação, então, de todos. A gente espera, sinceramente, que esse evento tenha contribuído para que a população reconheça a importância da ciência brasileira, o protagonismo das mulheres no campo científico, para que as meninas olhem e vejam que é possível, que elas podem ser o que elas quiserem, inclusive e também cientistas. E eu sou a Rita Lizauskas, eu agradeço a companhia de todos vocês. Até a próxima.